Vamos entender como o Estado Novo foi estruturado, né? Nós temos a estrutura do Estado Novo, que ao mesmo tempo que é um projeto autoritário, justamente por ser uma ditadura, a gente tem uma lógica modernizante no Brasil. E por isso que o Estado Novo acaba tendo uma dupla importância. Vai ser uma experiência ditatorial e, ao mesmo tempo, uma experiência industrializante, uma experiência com política externa, uma política externa diferente, e tudo isso a gente vai entender aqui. Primeiro, a importância do DOPS, que é um órgão que já existia, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, já existia e vai ser muito usada para perseguição aos inimigos do regime e para perseguição de grupos políticos. Lembra que eu falei que a ANL foi fechada e por isso teve a intentona comunista e tudo mais e o próprio golpe do Estado Novo? Depois de contar com o apoio do integralismo para realizar o Plano Cohen, o Vargas também persegue a IB e fecha a ação integralista brasileira, fecha. E aí rola a intentona integralista, rola uma tentativa de golpe do integralismo também que dá errado. Então observe que o clima ditatorial, o clima autoritário já foi instalado no mesmo dia praticamente, né? E aí nós temos também uma política trabalhista muito forte durante o Estado Novo. O Vargas, ele não vai agir a desagradar tudo e todos no período autoritário. Pelo contrário, ele vai tentar, da forma dele, centralizadora, colocar sempre mais próximos os maiores grupos que aconteciam no Brasil. Um deles eram os trabalhadores e os operários. Dentro dessa política trabalhista, como ele quer colocar mais próximo, ele aumenta o controle dos sindicatos. Aumentando o controle dos sindicatos, cria-se a lógica do sindicalismo pelego, que é o quê? Os sindicatos só poderiam existir se os líderes sindicais fossem atrelados ao governo do Estado Novo. Consequentemente, esses líderes sindicais vão se chamar de pelegos, que seriam como se fossem aí os puxa-sacos, os que estão a favor de Vargas e do Estado varguista. Tem também a criação do salário mínimo e em 1943 tem a CLT. Nós vamos conversar mais sobre isso aqui ao longo das aulas, ao longo da aula, mas a gente tem a consolidação das leis do trabalho sendo muito voltado ao que já existia, que desde o início da era Vargas ele coloca como prioridade, que é a jornada de trabalho, férias remuneradas, carteira de trabalho, etc. E também a criação do salário mínimo e algumas outras leis. Ele vai juntar tudo num projeto único que é a CLT, que existe até hoje, mas não no mesmo formato, tá, gente? A CLT é um projeto do Estado Novo, mas que hoje tem várias mudanças, né? Os direitos acabam se alterando. Bom, nós temos também a lógica econômica. Como eu disse, um processo aí de modernização acontecendo, que é a lógica da industrialização. Até aqui na história do Brasil, a gente já discutiu em aulas anteriores, e desculpem se tá vazando aí os latidos dos cachorros. Deixa eu ver, até diminuir um pouco a sensibilidade desse microfone. Desculpa aí, mas não tem como controlar os vizinhos. Mas até aqui a gente entendeu a lógica industrial brasileira como surtos industriais. O que significa isso? Você tem, sim, projetos industriais, mas você não tem uma industrialização. Para, de fato, um país, um local ter uma industrialização, ele precisa do que a gente chama de indústria de base, que é a indústria para se ter a indústria. Porque senão, o tempo todo a gente tem que importar coisas, importar tecnologias, importar máquinas. Com a indústria de base, a gente consegue ter, de fato, uma indústria nacional. E vai ser esse o maior desafio do Vargas. Começa no Estado Novo, mas não termina no Estado Novo, tá, gente? Então, com isso, ele vai ter uma maior interferência do Estado na questão da economia. E isso, nessa época, não é exclusivo do Vargas. Depois da crise de 29, você tem vários países adotando, sim, de fato, maior interferência do Estado na economia. E essa interferência
tem uma lógica de indústria de base porque muitos industriais, muito da burguesia industrial, não queria investir na indústria de base. Porque o investimento nessa indústria é um investimento muito alto e que demora um certo tempo para ter retorno. Então, o Estado é que vai acabar sendo um dos maiores investidores dessa economia, dessa indústria de base. Por isso que a gente acaba chamando muito a política econômica varguista de nacionalista. Agora, o que eu quero muito que você entenda é que essa política econômica nacionalista do Vargas não quer dizer que ele fecha as portas para capital externo ou para outros investimentos, tá? Mas que muito dessa indústria de base vai ser estatal. Vai ser do Estado, vai ser o investimento do Estado. Então, por exemplo, Siderúrgica de Volta Redonda, Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia de Siderurgia Nacional, que é a CSN, todas essas indústrias vão ser do Estado. Claro, não só com dinheiro do Brasil, do Estado nacionalista, mas também com dinheiro de fora. A gente vai ver, por exemplo, até quando a gente falar de política externa dos Estados Unidos, emprestando dinheiro, e isso vai ser até importante para a entrada do Brasil na guerra. Então, tudo isso vai acontecer nesse momento aí do Estado Novo. E a burguesia industrial não fica de fora, mas, como eu disse, vai investir em outro tipo de indústria que é a chamada de bens de consumo, porque o investimento é um pouco menor e também o retorno é mais rápido. E isso para a burguesia industrial era muito importante. Como eu disse, a relação com o capital estrangeiro, ela existe, né? Existem empréstimos, existem todas essas questões de investimentos na indústria de forma externa para o Brasil, mas a base, a indústria de base, em sua maior parte, vai ser, sim, voltada para essa lógica nacionalista.